Olá, hoje eu irei meditar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao 10 e Atos dos Apóstolos 7, versículo 54 a 60. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos, dos que eram da Sicília e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que inspirava Estevão. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus. Eis o que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. Nessa passagem que eu acabei de contar para você, nos mostra a morte de São Estevão. São Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. O que é um mártir? É aquele que morre em nome de Cristo, que é o que cita no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, versículo 17 ao 22. Fala que nós seremos perseguidos e até mortos, mas aqueles que perseverarem, mesmo em meio a essas situações, serão salvos. Assim como São Estevão foi, ele perseverou e entregou a coisa mais valiosa, a sua vida, para Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero citar para você, que no versículo 10 do capítulo 6 diz: Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito que o inspirava. O Espírito que inspirava São Estevão era o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia na nossa jornada de santificação. O Espírito Santo nos enche de amor a Deus. Então sempre peça ao Espírito Santo que ele te dê mais amor a Deus, para assim como São Estevão entregar a sua vida a Cristo. São Estevão entregou literalmente a sua vida a Cristo porque ele morreu por Cristo. Mas você pode entregar sua vida a Cristo de outras formas, no cotidiano da sua vida. Por exemplo, um exemplo de mim mesmo. Eu queria, nesse exato momento, estar jogando no meu videogame, mas eu decidi gravar esse vídeo, porque é muito mais frutífero eu gravar esse vídeo para você entender a palavra e seguir mais a Cristo, do que eu ficar jogando videogame. Então, por Cristo, eu sacrifiquei o meu tempo de videogame para pregar a palavra. Então, dessa forma, a gente pode ir entregando a nossa vida a Cristo. Resumindo, entregar a nossa vida a Cristo é amar Cristo e entregar toda a nossa vontade a Ele. Se São Estevão não tivesse entregado toda a sua vontade a Jesus, ele não teria deixado tirarem a vida dele. Só que, como Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se você viver na santidade, morrer é lucro, porque você vai para o céu. Inclusive, se não fosse São Estevão, a gente não teria essa frase de Paulo. Aqui no capítulo 7, no versículo 58,
Diz: lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Saulo é o Paulo que escreve, se eu não me engano, a primeira carta aos Coríntios. Não tenho certeza agora. Ele mudou de nome, né? Então, os mártires, eles entregaram sua vida a Cristo, e por meio da sua entrega a Cristo, os outros tomaram eles como testemunha e fizeram o mesmo. Através de São Estevão, Paulo foi convertido. E é assim que a gente deve fazer também. Se a gente viver uma vida em amor a Cristo e entregando nossa vontade a Cristo, os outros vão ver que isso é benéfico, vão ver que isso é bom e vão se converter e fazer o mesmo. Resumindo agora o que eu te falei para deixar bem claro, nós devemos entregar a nossa vontade e a nossa vida a Cristo, atendendo o chamado que Ele nos dá. O chamado de São Estevão foi o martírio. Talvez o seu seja outro: ser pai, ser mãe, ser religioso, ser talvez um músico, ser um famoso. E vivendo sua vocação, você vai ser testemunha para os outros que Cristo é o único sentido da nossa vida. Como eu disse, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo se traduz para grego em logos, e logos tem 3 significados: palavra, verbo e também sentido. Deus é sentido. Então, que você possa apontar para Cristo, mostrando o sentido da vida do outro, o verdadeiro sentido. Viver para Cristo, por amor. Lembre-se, viver é Cristo e morrer é lucro. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um ótimo dia e consiga entregar sua vida a Cristo.